seja f de t uma função cuja transformada de Laplace seja f de s. Desta forma, a transformada de e elevado a t f de t é igual a f de s menos a. O que você está querendo me dizer? Está querendo me dizer que se eu tiver uma função f de t cuja transformada é f de s, para eu calcular a transformada de e elevado a t vezes f de t, é só eu ir lá na f de s e colocar no lugar de s, s menos a. Ok? Também muito importante, quer dizer que a transformada inversa do f de s menos a é igual a e elevado a t f de t. Exemplo, quero calcular a transformada de f de t e g de t. A f de t é e elevado a vezes t cosseno de ômega t, e g de t e elevado a vezes t seno de ômega t. Tá ok? E aí nós vamos usar a tabela de transformadas para cosseno e seno junto com o teorema do slide anterior, ok? Então, ó, pelo teorema anterior, a transformada de e elevado a até f de t é f de s menos a, onde f de s é a transformada da f de t. Então, vamos lá. Pela tabela, eu tenho a transformada do cosseno de ômega t e do seno de ômega t. Então, para eu obter nos dois, em cada caso, a transformada de e elevado a t vezes cada uma dessas funções, basta em cada uma das transformadas, no lugar de s, eu colocar s menos a. Então, a transformada de e elevado a t cosseno de ômega t vai ser s menos a dividido por s menos a ao quadrado mais ômega ao quadrado. Da mesma maneira, a gente consegue encontrar a transformada de e elevado a t seno de ômega t. Ela vai ser ômega dividido por s menos a quadrado mais ômega ao quadrado. Ok? E isso é exatamente o que nós vamos obter no segundo slide. Qual é a forma com que eu vou começar a atacar esse problema? Porque colocado no enunciado simplesmente, fica um pouco difícil de você saber por onde eu começo. Bom, eu particularmente sempre começo pelo denominador. Tá? Eu sempre vou analisar o meu denominador, porque é o meu denominador que vai me contar quais opções eu vou ter para encaixar na minha tabela e fazer a volta, tá? Porque se eu ajeitar o meu denominador, se o meu denominador me contar qual a natureza, né, da minha transformada inversa, depois o numerador eu consigo ir ajeitando aos poucos, tá bom? Então, se você for olhar para o denominador, você percebe o seguinte: ele é um denominador, ele é um polinômio de grau 2, tá? Mas ele é irredutível. O que que significa isso? Ele não tem raiz real, tá? Isso é muito simples de você observar. S quadrado mais 2s mais 401. Só você pensar que menos 4a vezes c seria menos 4 vezes 1 vezes 401, né? E se você subtrair o b ao quadrado, que é 4, isso daí é um número negativo. Então você vai ter uma raiz negativa, né, para ser calculada. Então, esse polinômio ele só admite raízes complexas conjugadas, ok? O que que isso me diz? Se o meu polinômio do denominador não tem raiz real, né, significa que eu não posso decompor ele no produto de, nesse caso, de dois polinômios de grau 1, e aí eu não consigo aplicar as frações parciais. Ligou? Frações parciais, técnica de integração, né? Integração por frações parciais. A minha transformada de Laplace, ela é por natureza integral. As coisas todas estão amarradas. Mas nesse caso a gente não vai poder usar isso. Então a gente vai ter que usar o quê? O completamento de quadrados. Ok? Então, s quadrado mais 2s mais 401, eu vou ter que completar quadrados aí. Para quê? Para que eu consiga transformar esse s quadrado mais 2s mais uma constante num trinômio quadrado perfeito. Porque se você olhar na sua tabela, não tem nenhum dos seus das suas transformadas que do lado direito tenha s quadrado mais uma constante vezes s, por exemplo, tá? Então o que nós queremos agora é completar quadrados para que a gente tenha um trinômio quadrado perfeito. S quadrado mais 2s mais uma constante, para que você tenha um quadrado perfeito, precisaria ser s quadrado mais 2s mais 1, né? Então eu vou tirar 1 daquele 401, vou ficar com s quadrado mais 2s mais 1 mais 400.
S² mais 2S mais 1 é S mais 1 ao quadrado. Então, esse denominador virou S mais 1 ao quadrado mais 400, que é 20 ao quadrado. Se você for olhar na sua tabela, você precisa olhar o seguinte, uma estrutura que tenha no denominador S, mais ou menos uma constante ao quadrado, mais uma outra constante ao quadrado. Então, se você for lá na tabela e for olhar, você vai perceber que isso se encaixa exatamente nos nossos itens 11 e 12, tá? Então aí eu precisaria ter S menos A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então eu já tiro duas informações. A primeira, S mais 1 é igual a S menos 1. Então o meu A é menos 1. E ômega quadrado, o ômega seria 20. Então eu já consigo essas duas informações olhando para essa estrutura da tabela que está aí, ó. Tá? Itens 11 e itens 11 e 12. Então perceba, o seu denominador tem a mesma estrutura do denominador dessas duas. S menos A, então o seu A é menos 1, para que você tenha o jogo de sinal nos dois casos, e o seu ômega é 20 nos dois casos. Então o que vai acontecer? Você vai trabalhar para encontrar no numerador ou o numerador do cosseno ou o numerador do seno. Mas a vantagem do numerador é que, uma vez estabelecido qual o seu denominador, o seu denominador te contou quais opções você tem para essa volta. O numerador é o de menos, você consegue ir ajeitando ele, tá? A parte mais difícil do trabalho a gente já fez. Então vamos lá, vamos manter em mente aí a nossa tabela, os itens 11 e 12, e também o valor do nosso A e do nosso ômega, tá? Então agora vamos olhar para o nosso numerador. A diferença básica é o seguinte, você tem 3S, né, no numerador da transformada inversa que a gente está fazendo. E na tabela, você só tem um item onde aparece o S, que é o item 11, né, que é o cosseno, tá bom? Só que ele está sozinho, ele está multiplicado por 1, tá? Ele não está multiplicado por 3. Então a gente vai ter que fazer aí um ajuste para que a gente consiga ter somente S menos uma constante, tá? Pensa assim, para que eu consiga colocar o S menos A multiplicado por 3, eu vou precisar somar e subtrair 3 nesse numerador. Que eu vou ficar com 3S mais 3, menos 3, menos 137. Por que eu preciso do mais 3? Porque eu preciso ter o S mais 1 lá em cima, que é S menos menos 1. Lembra que o meu A é menos 1. Então, S menos A é S mais 1 nesse caso. Ok? Então, o menos... Então, ó, eu coloquei 3S mais 3, menos 137. Por que eu coloquei menos 3 mais 3? Porque menos 3 mais 3 é 0. E se eu somar o numerador por 0, eu não estou alterando ele. Isso tem que ficar muito claro, tá? Então nós vamos ficar com 3S mais 3 menos 140. A hora que eu colocar o 3 em evidência, fica 3 vezes S mais 1 menos 140. Ok? Então eu já obtive meu S mais 1. Aí você fala, mas esse 3 na frente? Lembra da linearidade? A hora que eu aplicar a transformada inversa esse 3 multiplicando o denominador é como se ele estivesse multiplicando a fração inteira. Então eu posso jogar ele para fora da transformada. Mas aí você pergunta para mim, ok, o 3 a gente resolve o problema, o que eu faço com aquele 140? Eu te respondo uma coisa de cada vez, tá? Vamos organizar primeiro. Então agora nós estamos calculando essa transformada inversa, que eu decompus nisso, né? Então agora eu estou aglutinando aqui, agrupando tudo que eu fiz no numerador e no denominador, tá bom? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou separar em dois. Porque pensa, 3 vezes S mais 1 menos 140, eu posso separar em duas frações com o mesmo denominador. Aplico a linearidade da transformada inversa, porque se a transformada tem a propriedade da linearidade, a transformada inversa também a tem. Então eu separei em duas frações, por consequência separei em duas transformadas inversas. Ótimo, agora ficou muito bom, né? Vamos continuar. Joguei o 3 para fora na primeira e joguei o 7 para fora na segunda. Por quê? Olha para a tabela.
A primeira transformada inversa encaixa no cosseno, ok? A segunda transformada inversa encaixa no seno, por quê? Porque eu tenho só uma constante em cima que era 140, tá? Mas o meu ômega era 20. Então eu vou lá e divido 140 por 20, dá 7. Jogo 7 para fora, deixo 20 lá. Ok? Usei a linearidade de novo. O que que nós temos? Na hora que eu aplicar a transformada inversa, o que que vai acontecer? Você tem, na primeira transformada inversa, que está multiplicada por 3, s mais 1 sobre s mais 1 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. É exatamente o item 11, com a igual a menos 1 e ômega igual a 20. Então, a sua transformada inversa é elevado a menos 1 vezes t, cosseno de 20t, multiplicado por 3. A mesma lógica agora você vai usar na outra transformada inversa, que está multiplicada por menos 7. Tá? Você vai olhar para o seno, vai perceber que é a transformada inversa do seno, onde o a é menos 1 e o ômega é 20. Então é menos 7 vezes z elevado a menos 1 vezes t, seno de 20 vezes t. Ok? Então, essa é a função que, se você aplicar a transformada de Laplace, você gera aquela transformada lá de cima, o 3s menos 137 dividido por s quadrado mais 2s mais 401.